Boa noite, sejam bem-vindos, aliás, a mais um E por falar nisso, hoje a partir do Coliseu Figueirense, que comemora por este ano os seus 125 anos de existência, comigo, Fernando Rodrigues, José Luís de Sousa, Joaquim Malafaia, Cristina Duarte, e hoje o convidado é Miguel Amaral, presidente, não sei se do Conselho de Administração, estarei correto, Conselho de Administração do Coliseu Figueirense S.A. e também do Clube Náutico. Vamos então passar os olhos pela Figueira da Foz e começamos por correspondência não recebida, que depois, quando foi recebida em triplicado, ao que consta. Falo-vos da providência cautelar interposta pela Federação Portuguesa de Campismo e Montanhismo, que diz que a Câmara deveria ter recebido a providência cautelar. A Câmara dizia na altura, que não. Depois, a segunda vez também não foi. À terceira foi de vez porque foi por urgência, e eis que à terceira, quando chega a carta, chega com 3 citações logo ali por atacado. José Luís de Sousa, as obras param, afinal não entra no dia 1, chova ou faça sol, pelo contrário, não entrou, aliás, pelo contrário, fica tudo à espera da decisão do Tribunal no que toca à providência, não é? A questão do parque de campismo é uma questão com várias nuances ao longo destes 2 anos. Eu não vou propriamente pronunciar, não vou dar a minha opinião sobre a questão. A questão do parque de campismo esta semana também teve 2 trabalhos de investigação jornalística. Eu fiz um, o J. Alves de Eiras Beiras fez outro, que contam a história toda, e 2 trabalhos de pura investigação jornalística que contam a história toda, ou pelo menos o ponto atual, e portanto aí não estarei tanto à vontade agora para voltar a contar a história, porque já a escrevi e prefiro não o fazer. Quero só deixar uma nota, é que não há dúvida que aquele parque de campismo tem que ser requalificado, não há dúvida. Não sei se é com posse da Câmara, pela Federação, seja por quem for. Não há dúvida, porque aquilo quem lá vai, e isso é um dado que não está nos textos, neste momento estão lá quase 200 caravanas e 600 pessoas. E quem lá vai, não há o mar desde os anos 80, eu lembro, não sei se o Miguel Amaral se lembra, que também seria aficionado de desportos motorizados, mas nos anos 80 havia provas de kart no parque de campismo. Antes daquilo começar a ser parque de campismo, houve pelo menos 2 provas do Nacional naquele espaço. Nunca foram plantadas árvores, portanto, aquilo tem que ser requalificado. E isso, por esse lado, se é assim, se é pela Câmara, se é pela empresa, se é com providência cautelar, não sei. A outra nota tem um bocadinho a ver com a gestão que a Câmara Municipal tem feito deste processo, embora possa sempre alegar nesta última parte que herdou do outro Executivo, que é o mesmo, mas com outro Presidente de Câmara, esta questão, realmente aquilo tem sido uma gestão muito difícil de explicar ao comum das pessoas, e se calhar por isso é que estamos nesta situação. Joaquim Malafaia, estiveste, calculo que atento às notícias. Não, é um folhetim que já vem de algum tempo, já envolve, aliás, drones que sobrevoam o parque de campismo para perceber mais ou menos quantas caravanas estão e quantas não estão, e isso depois levar-nos-ia, porque há aí movimentos na internet de Itália é ilegal porque a ANAC não deixa, e etc. O que é que te apraz dizer sobre matérias de campismo do lado de lá da ponte? Ora bem, eu queria começar por cumprimentar todos os nossos espectadores, por cumprimentar o nosso convidado, e aproveito para te dizer tenho uma amizade por ti já há muitos anos, aproveito para te dizer que os nossos convidados são sempre tratados, portanto não há nenhum problema de contingências de serem mal recebidos. Agora, no que diz respeito ao parque de campismo, o que se me apraz dizer é o seguinte. Eu tinha dito já, não vou dizer atrasado, mas há uns programas passados, que em agosto não seria muito boa ideia disputar um processo destes. Isto tem tempo, tem uma necessidade de intervenção, e tem que se pensar naquilo que o Zé dizia da outra vez, que é uma zona com muita afluência, com muitas pessoas, e que se ocorre algum episódio onde é necessária uma rápida intervenção, que
é preciso ter meios para lá chegar. E, portanto, em agosto, ou faziam mais cedo, ou faziam mais tarde. E dizerem que estão em causa fundos que já têm anos, ou que se podem perder, acho que não é todo razoável. O parque campismo ali, se querem que vos diga, eu acho que não faz sentido. Tal como todas as coisas que se encontram juntas à linha de fronteira do mar, não é? Não podem ser coisas para sempre, até por força das contingências de erosão da costa, das várias coisas que se podem passar por lá. Agora, de facto, tirar nesta altura, onde o turismo está mal, onde se necessita que as pessoas venham para cá, e se não se fez em tantos anos, porque é que se vai fazer em agosto? A justificação que os fundos comunitários podiam ser perdidos sim, depois tá do bem. 1 de agosto. Sim, está bem, mas pronto, também quero parecer que isso pode ser uma coisa que pode ser torneável através de um pedido, até por força da situação de catástrofe que nós vivemos, e parece-me que isto é uma situação onde eu não quero encarar isto como sendo uma parrice, mas é o que me parece. Os senhores vão sair porque eu quero que saiam daí. E eu tenho autoridade e os senhores vão sair daí. E os outros dizem, obriguem-me a sair daqui. E viemos dar nisto, não é bom para ninguém. Não é bom, sobretudo, para a nossa cidade. Estarmos com batalhas judiciais. Eu recordo só uma coisa, não tem nada a ver com isso. Não tenho nenhum dinheiro empatado no assunto e a única coisa que tenho com isto é de ser figueirense. Eu vejo uma coisa que até foi desencadeada, salvo erro, no mandato de Santana Lopes, o Dr. Santana Lopes, que foi o sítio onde estava para ser feito, edificado, já estava lá a estrutura, o novo mercado. Estamos a falar de 1988, 1998, 99. Ainda hoje o assunto não está resolvido. Para quem não sabe, o novo mercado ficaria ali junto à estátua do Dr. Joaquim Carvalho, rotunda, junto e estava devidamente vedado com umas placas de metal que levaram todas no Leslie e que não mataram pessoas porque as pessoas não estavam na rua. Agora, como é que isto se resolve ao fim de 20 anos? Já passaram 20 anos lá. Vista também tens o problema do edifício de trabalho e assim sucessivamente. Não, eu tenho outro problema, está logo lá ao lado, que é o das freirinhas, não é? Quando se fala em fazer intervenções de fundo no mercado, não podemos deixar aquelas duas zonas de parte. Temos que pensar para a frente. Para a frente temos a frente ribeirinha, temos o edifício de trabalho e temos o edifício das freirinhas. Só o que está a dizer. Esse caso é paradigmático não, é porque está tudo ligado. É tudo o mesmo porque é tudo o mesmo proprietário. E depois, com exceção do trabalho. Com exceção do trabalho, mas Freirinhas, o antigo mercado e o antigo posto de remo da Naval, ali mais 1 ou 2 terrenos ali na zona do Leclerc. Acontece uma coisa extraordinária, eu só vejo isto acontecer nesta cidade. Aqueles terrenos estão ao abandono há quase 30 anos. Não há ninguém, todos do mesmo proprietário, ao abandono há quase 30 anos. Não há proprietário por força das circunstâncias. Eu não percebo, eu não sei porque é que está ali envolvido. Agora eu sei é que terrenos que são buracos a céu aberto, que estão ao abandono há 30 anos, vão continuar os anos. Não se percebe nesta terra porque é que isto acontece. E em Zona Nobre. Outra Câmara qualquer já tinha expropriado a empresa, quer dizer, pagava lá o que tinha a pagar. Deixem a Cristina Duarte explanar as suas teorias em relação ao campismo na Figueira da Foz e aproveitando o facto que quer ela ser jurista, perguntar isto das providências calculadas. Depois és campista, não, Cristina? Da providência calcular, depois como é que isto tudo se processa? Vai demorar muito, se achas que demora muito tempo ou se é uma coisa que... Eu peço desculpa, antes da Cristina dizer, processo pois, de cautelas. É isso, processo de cautelas, claro. É evidente, sim. Abstraindo um pouco da questão jurídica, eu penso, e voltando também ao que o Joaquim disse, de facto os timings penso que foram mal escolhidos. E aqui a Câmara também poderia ter dito explicado melhor a fase negocial, não é? Porque um dos argumentos foi que a fase negocial, e que nunca chegou a ter
da outra parte algum acordo. Pronto, e no limite então decidiu que então até dia 1 de agosto, se não saíssem, tomava posse administrativa. O surreal desta questão precisamente é a questão das notificações não terem chegado, portanto já toda a gente sabia que não é? Chegou sexta. Porque houve notícias. Pois, E os porque não tinha advogados havido nada. de quem pôs a presidência cautelar foram compilar as notícias e ter que mandar para o tribunal dizer não se esqueçam da notificação e depois veio uma notificação. Porque não tinha havido nada. Portanto, esta questão é pertinente por causa do prazo, não é? Pronto. Estiveram na semana passada, eu não pude infelizmente acompanhar o programa, mas parece que estiveram a falar do programa de salvação do Costa e Silva. Sim, Costa e Silva. Curiosamente, vocês sabem o que é que o programa dele trata da justiça? São 2 linhas pequenas. Pronto. Então parece que é um bom programa. Podem continuar, desculpa, Cristina. Pronto, e esta questão do timing, de facto é de estranhar e bem, porque realmente o mês de agosto é um mês que nós queremos ter pessoas na Figueira, não vamos estar a tomar uma medida destas em pleno mês de agosto, como foi anunciado. Essa questão das notificações também, pronto, vale o que vale, mas chegou. Portanto, efetivamente chegou. Portanto, agora, segundo o que eu li nas notícias, portanto, na peça do Zé, portanto, vai existir 10 dias e a Câmara vai recorrer, vai contestar, vai aquilo tudo. E vamos, o que é que vai acontecer? Ou realmente... Se calhar sim, porque agora ele vai fundamentar, portanto vai ou não, portanto justificar o interesse público para o efeito suspensivo da providência. E o Tribunal tem que aceitar essa justificação. Se não aceitar, portanto a ação principal decidirá, portanto o Tribunal, o juiz vai decidir. Se a Grossa Carta não tivesse chegado antes do dia 1? Tinha tomado, pois, sim, tomavam posse. Tomavam posse administrativa, não foi notificado, tomavam posse administrativa. Como aí não havia outra hipótese, não é? Nem que viesse. Sim, mas foi sexta-feira e estava programado. Pois também não se entende porque é que não houve uma citação pessoal, uma notificação também poderia ter existido, não se entende também. Nós já brincávamos a dizer, ainda vamos ver o teletrabalho, pois é isso, teletrabalho. Ainda vamos ver o Tribunal a processar os Correios. Pois, mas as beiras de hoje dão à capa a notícia em relação aos seus assinantes, que de facto também têm problemas com os Correios e que há sítios onde o jornal diário chega só à sexta-feira os 5 números, como se fosse uma enciclopédia, não é só a Câmara que se queixa. Sabes que quando se empreendeu a privatização dos Correios, as pessoas que estavam distraídas, não é? Andava tudo a pensar numa coisa que não é aquilo que tinha que ser. Os Correios é um serviço que não pode ser privatizado. Tem que estar na mão do Estado. Numa altura, não quero fugir à conversa, numa altura já tão evoluída em termos tecnológicos, não seria possível passar a citá-los? É possível. Possível mas espera lá, não está cá ninguém, volta amanhã. Há certas formalidades que estão programadas desta forma e que não podem ser ultrapassadas. Sim. É assim, senão é que quando o Tribunal vai citar, não sabe quem é o mandatário da Câmara, não é? Não precisa de saber, tem que notificar na pessoa de que representa a Câmara. Na pessoa do Presidente da Câmara. Pode mandar um mail ao Presidente da Câmara? Não, se não for ao Presidente da Câmara. Se não quiser, o Tribunal pode fazê-lo e a Câmara, se não confirmar, se não quiser fazer, faz conta, não manda recibo de confirmação. Então depois vem uma segunda carta, uma notificação simples. Há depois uma outra forma que é a notificação com assinatura digital. Pode ser feita pelos mandatários, pode ser feita por qualquer cidadão através do seu cartão de cidadão e depois isso tem um mecanismo de controle que permite aferir se foi ou não notificado. Esta vez foi Correio Expresso. Não foi, então vai Correio Expresso, que é para ver se é. Muito bem, vamos aqui a falar com o Miguel Amaral, antes de irmos ao Coliseu e de irmos também ao Clube Náutico, que é um cidadão figueirense e preocupado com certeza. O que é que lhe apraz dizer sobre isto tudo no que toca ao Cabedelo? Eu conheço, pronto, o Cabedelo para mim faz parte da minha infância, como há bocado o Zé Luís se referiu muito bem. Eu acho que, além de ser um sítio bastante aprazível, cumpre efetivamente as suas funções. Eu sempre vi efetivamente as caravanas e as tendas e essas coisas todas e tal. Sou-lhes franco, desconheci efetivamente que a situação estava como estava. Tanto desconhecia que depois me senti na obrigação de ir ao local e ver que efetivamente o estado em questão
o parque campismo é uma situação perfeitamente deplorável e não faz nenhum sentido com a requalificação que, entretanto, está a ser inclusivamente efetuada no Cabedelo, por isso é mais que justificável que haja ali uma remodelação de fundo. Agora, também compreendo efetivamente a posição dos campistas, se assim se pode dizer. Estamos a falar ali de pessoas que, não sei, hoje li no jornal que têm residência fixa, não sei até que ponto isso é verdade. Alguns têm. Não sei até que ponto. Não serão todos, mas que aquilo, mas marca efetivamente, é um espaço que marca. Segundo eu sei, são 3. São 3 que têm residência fixa. Pronto, por isso não são muitos. Acabam por não ser muitos. Mas lá está, as pessoas efetivamente pois, optaram por aquele regime, se assim se pode dizer, de habitabilidade, e por isso faz sentido que pronto, as pessoas ali estejam, que ali permaneçam, alguns com muitos anos, por isso vamos tentar. Concordo também inteiramente que esta não era a altura oportuna para o fazer, não faz sentido absolutamente nenhum, até porque isto é um assunto extremamente polémico, não é? E pronto, e que mexe inclusivamente com as pessoas e mexe com a própria cidade e não dá boa imagem à Figueira da Foz, é um facto, mas há uma coisa que tem que ser feita, agora não esquecer acima de tudo as pessoas e o seu bem-estar, isso é extremamente importante. Vamos voltar a outra polémica. É mais uma, não é? Por sinal, também escreveste sobre ela. Outra polémica, os fundos comunitários para as obras, que era suposto fazer no caso comercial, toda aquela zona do Porto Comercial. Alegadamente, alguém não terá enviado o documento do estudo de impacto ambiental. Não juntando esse documento ao processo, ele acabou por não ser aceite, ou seja, fundos comunitários que também não vão acontecer este ano. Diz a Administração do Porto de Aveiro e Figueira da Foz que se calhar para o ano que vem cá estaremos novamente e então as obras arrancarão nessa altura. Depois há quem diga que não. Recorre novamente ao Zé Luís em primeiro lugar por uma razão, fez a peça, estará por dentro da polémica em si. O caso aqui é o mesmo. Com o devido aqui a explicação com o distanciamento também devido é mais fácil. E não é. No Parque Campismo é mais fácil explicar o que aconteceu. Aqui são um conjunto de entidades, cada uma a dar a sua explicação, sendo que a explicação que me pareceu mais, eu não vou dizer verdadeira, dizendo que as outras são mentira, mas pelo menos mais fácil de perceber, foi a explicação que a própria Autoridade de Gestão dos Fundos Comunitários deu, porque não é uma entidade política, não é? É uma entidade técnica e que deu essa explicação, que é a candidatura ao financiamento, que envolve vários itens, faltava a avaliação de impacto ambiental quando foi entregue. Eu sobre isto, para dizer duas coisas também, que é, por um lado, há aqui uma coisa por explicar, há aqui efetivamente uma coisa por explicar, nomeadamente porque estamos a falar de uma obra que não é só uma obra do Porto, é uma obra que juntou o Porto, portanto, a comunidade portuária, as empresas da comunidade portuária, sendo as empresas que usam o Porto Comercial, com a administração do Porto da Figueira e com os fundos comunitários, portanto, um protocolo tripartite, se quiserem. Os fundos comunitários são cerca de um bocadinho mais de 9 milhões de euros e depois os outros 9 milhões, grosso modo, não chega distribuídos entre a comunidade portuária e a administração do Porto da Figueira da Foz. Mas isto não é uma obra só de Porto Comercial, isto é uma obra que tem reflexos na segurança da Barra, desde logo, para começar, e eu lembro que desde o último naufrágio em 2015 morreram 5 pescadores, todos os atores políticos vieram dizer não, vamos fazer obras na segurança da Barra e vamos fazer obras, e esta era a primeira, passaram 5 anos, já foi adiada a 2, porque esta que foi anunciada em 2019 ficava pronta em 2021, portanto a começar em 2021 só vai ficar pronta em 2023 e passam 8 anos sem obras na segurança da Barra. Parece que não, mas é a tempo. Quando eu digo que falta explicar aqui qualquer coisa, falta acima de tudo, parece-me explicar, quem tem que dar a explicação é a administração do Porto da Figueira da Foz, que era o promotor da candidatura. E que disse, a candidatura caiu porque houve uma reprogramação de fundos comunitários. É verdade, mas houve uma reprogramação de fundos comunitários porque a administração do Porto não entregou a candidatura. Não foi ao contrário, não foi alguém que se coisa. E era o outro ponto que eu queria falar, e é uma opinião muito pessoal. Isto realmente decorre da falta de democracia representativa nesta questão. Uma coisa é nós termos o governo, seja o qual for, ou uma Câmara Municipal, seja ela qual for, a anunciar obras e a fazer obras. Outra coisa é deixar estas obras a entidades que ninguém elegeu, e estou a falar
da Administração do Porto da Figueira, mas também posso falar da Agência Portuguesa do Ambiente, entidades que ninguém elegeu, que basicamente em vários setores mandam neste país e que depois... Quem é que pedimos contas? Peço desculpa. A quem é que pedimos contas? Pedimos contas ao Sr. Ministro. Sim, senhor, o Sr. Ministro não explicou nada disto. Pedimos contas ao Presidente da Câmara, também não explicou nada disto. E estas entidades que gerem estas coisas e que de repente não se entrega uma candidatura que teve 6 meses para ser entregue por falta de avaliação do impacto ambiental. Mas nós estamos a brincar, não? Têm que gerir, não que gerem. Têm que gerir estas coisas. Pertence seguramente, por hierarquização, ao Secretário de Estado e ao Ministro em questão. Para a Figueira o que interessa no fim disto tudo, para a Figueira é, nós tínhamos uma obra anunciada de 17 milhões de euros para a Barra. Aliás, nem era só para a Barra do Porto, nem é para a segurança da Barra do Porto, para a segurança de navegação do lazer, e o Miguel Amaral poderá dizê-lo com mais propriedade, porque tem o clube náutico, para o desporto, para a vela, para os barcos de recreio. Não é só isso. Estamos a falar de uma obra que no seu caderno de encargos permitia retirar 800 mil metros cúbicos de areia do canal do Mondego, portanto, da Barra do canal do Mondego, e transferir esses 800 mil metros cúbicos, diziam os governantes na altura, que era quase uma coisa de urgência, para a Praia da Cova, para obstar à erosão costeira. 2 anos que a Praia da Cova vai ficar à espera da areia. 2 anos? Mais 2 anos. A correr bem. A correr bem. Cristina Duarte, Eu no que toca à navegação. Eu tenho aqui esta questão que eu tenho que ler, esta da peça do Zé Luís, por fato, as declarações da senhora administradora, eu penso que são deliciosas. É um prémio. Portanto, que Eu acho que vou pôr isto no currículo. a resposta foi, portanto, nós estamos preocupados que a obra não se faça, estamos a fazer um delay, mas continua a haver todo o interesse, quer da administração portuária, quer do senhor ministro, que as obras se façam. Eu acho isto, de facto, esta resposta é deliciosa. Mas essa resposta foi antes de nós sabermos que afinal eles não tinham entregue a candidatura. Não entregaram, como supostamente nós não sabemos nada, nós fazemos as perguntas a várias entidades, supostamente não sabemos a resposta. Eles respondem-nos e cada um responde como quer. Mas é surpreendente. Não, mas é surpreendente porque um acidente na Barra pode esperar, porque a erosão da Praia da Cova pode esperar, portanto tudo pode esperar, tudo pode ser adiado, não sabemos até quando, não é? Como diz o PSD, só para terminar, tudo pode esperar. Como diz o PSD, o que para o registro não pode esperar é a exoneração desta senhora, não é? Que vai continuar não posso deixar de notar que ela utilizou a palavra delay. Na esquerda portuguesa está muito na voga. É o verbo com drink, é o delay. E portanto acho delicioso também que a palavra em português não aparece. É mais giro. Na esperança que a malta não soubesse que é um perfeito atraso. Eu escrevi adiamento de paredes, que é para as pessoas saberem o que estamos a falar. Joaquim Malafaia, este delay. Nós já aqui, eu vou fazer um delay. Não tenho problema para eu sei, só water, mas eu vou fazer um delay e vou dizer o seguinte, nós aqui há uns tempos, estamos a fazer um delay, não é? Tivemos aqui um programa tivemos 2 programas onde nos disseram que estava a haver a retoma, foi-nos dito pelo Presidente do município, e depois tivemos um programa, salvo erro, com a vereadora Diana, onde nos disse que a retoma estava a acontecer. Pronto, agora o que nos vieram explicar foi exatamente aquilo que eu já tinha dito, que é, os senhores não se queixem de onde falta o dinheiro, que não têm hipótese de o obter. E parece que estes fundos, a que apelidaram carinhosamente de bazuca, que estes fundos que foram apelidados carinhosamente de bazuca, não é? Para que eles venham, é preciso as pessoas dizerem que faz falta o dinheiro. Ora bem, este era anterior. Calma, mas pronto, nós continuarmos a fazer a mesma coisa, continuamos sempre na mesma, isto é, nós se não apresentarmos a candidatura, se não nos queixarmos a dizer que faz falta aqui o dinheiro, não é? Temos que apresentar a candidatura, é preciso fazer aquela coisa, não é? Que é enviar o material para lá para nos candidatarmos àqueles fundos. Se nós não o fizermos, obviamente que já sabemos que o dinheiro não vem. E é mais uma vez é uma questão de correspondência, desta vez falta Fernando, mas uma coisa é as coisas terem sido enviadas e os Correios atempadamente não terem capacidade de as distribuir. Coisa diferente é nós não termos sequer emitido a mensagem. Foi um delay demasiado grande. E assim, se continuarmos assim, pois nós vamos com certeza no caminho certo. Nós precisamos de realizar obra, nós não temos dinheiro. E
E existem fundos para se realizarem obras. Agora, não é, como dizia o António João Paredes também no outro programa, não é, eu se calhar trocava aquela obra pela outra. Porque há obras que se realizam que se calhar não têm razão de ser. Agora, há coisas que são essenciais e que se necessita, a população necessita que sejam feitas. Para isso, desculpa, e para terminar, não é necessário que os órgãos sejam eleitos. Que as várias instituições sejam eleitas. É necessário que trabalhem. Não, é necessário que sejam penalizados caso não tenham. Quer dizer, eu percebo isso, mas quem lida com ele, quem lida com órgãos deles, vocês têm a noção que a Agência Portuguesa do Ambiente, há um Ministério do Ambiente, e depois há uma entidade chamada Agência Portuguesa do Ambiente, que manda no ambiente neste país. E nós não sabemos quem são, quer dizer, que poder é que os ministros, que poder efetivo é que os ministros têm para contrariar estas instituições. Vocês lembram-se, de certeza absoluta, daquela série do Sim Senhor Ministro e Sim Senhor Primeiro-Ministro, que fazia aquela brincadeira com o chefe do funcionalismo público, que no fundo mandava no governo, todo o funcionalismo público da altura, mandava no governo inglês, não é? E nós aqui, quando eu digo... Mas lá havia alguém que mandava, não é? Mas aqui não há escrutínio possível, nestas decisões. Não há escrutínio possível, a não ser que haja um ministro com 2 dedos de testa que diga não foi isso, que nós, enquanto governo, não foi para aí que quisemos ir. Se a senhora não foi, boa noite. A administração e um do Porto é nomeada pelo governo e certo. Não é autónoma de nada. É nomeada ao contrário da APA, que funciona. Desculpa, o ministro é autónoma nesta perspectiva. O ministro nomeia uma administração para gerir aquilo. A administração quer fazer uma candidatura a fundos europeus. O seu ministro, penso eu, não vai andar lá todos os dias a ver se os senhores podem se candidatar ou não, não é? Por isso é que eu estou a dizer, quando nós chegamos a este ponto em que falta um documento, quem é que é responsabilizado por isto? Mas a questão de que o dinheiro existia, mas quando eu falo da dita sociedade civil, que vocês também gostam muito deste tema, não é? Eu digo, têm que se ouvir as pessoas que têm alguns interesses, não estou a dizer interesses particulares, porque o António Miguel Amaral não tem interesse particular nenhum nisso. Eu, enquanto representante de uma instituição, há uma série de associados e uma série de coisas que são feitas no clube que podem funcionar de uma forma melhor se eles forem ouvidos, mas eles têm que ser ouvidos. Miguel, foram ouvidos neste processo todo? Claro que não. Pois não tínhamos combinado isto, não pode mexer. Já agora, se me permitem, eu voltava aqui novamente à questão do Cabedelo e vou-vos dizer a propósito. Congratulo-me efetivamente que, e aqui foi reposta a veracidade, a identidade daquele espaço, porque efetivamente aquilo é o Cabedelo, não é o Cabelinho. Bem, e estão-se a cometer aqui algumas atrocidades nesta cidade em relação a certos e determinados espaços. O Cabedelo é um deles, começaram a chamar Cabelinho, não percebo porquê. Cabelinho nunca existiu na Figueira da Foz, como também nunca existiu a Praia do Molho Norte, não conheço. A Praia do Relógio também não conheço. A Praia do Alto Visa, então aí é que eu não conheço mesmo. Não, o mais grave disto tudo é que, efetivamente, se os meus amigos forem ao Google, essas zonas estão perfeitamente identificadas, o que baralha completamente as pessoas. Pronto, isto é só uma parte. Em relação a esta questão, a questão do Porto, questão da postura da administração, eu, em relação ao Porto Comercial, eu tenho uma opinião muito contrária. Para já, porque eu acho que a localização do Porto é terrível. Segundo, aquilo dá uma péssima imagem quem entra na nossa cidade. E nessa altura o Dr. Santana Lopes teve alguma sensibilidade para efetivamente vedar toda aquela zona, porque não fica bem. Uma cidade que é uma cidade turística como a Figueira da Foz, o veraneante, quando entra, a primeira coisa que vê é aquele impacto tão negativo das máquinas, dos tratores e dos guindastres e depois daqueles depósitos todos de materiais que estão para ser embarcados, além da própria questão ambiental. Exatamente, que já foi chamada a atenção variedíssimas vezes. Por isso, eu, para mim, tenho uma ideia muito negativa em relação ao Porto Comercial. Acho que a Figueira da Foz, nesse aspecto, merecia melhor. Em relação à postura da própria administração portuária, com quem nós lidamos, não digo diariamente, mas assiduamente,
Pois, isso aí não faço a mínima ideia. Nós, o Clube Náutico, não fomos nem perdidos nem achados em relação a esta questão, nem o devíamos ser, não é? Porque é uma coisa que é uma situação que nos ultrapassa. Mas se há, desculpa, estar-te a interromper, mas se há fundos que podem melhorar a qualidade dos serviços que vocês prestam a todos os vossos associados e a quem não seja associado, mas que se dirija também à nossa cidade, não faz sentido ouvir-vos como um interlocutor privilegiado nesta matéria? O próprio Rio, mas sabe, o Clube Náutico efetivamente não está a esse nível. Mas como o Tente da Barra. Nós estamos a um nível inferior. Nós estamos a um nível inferior. Nós estamos a esse nível. Pronto. Mas as pessoas pensam dessa forma, lamento bastante. Até porque, inclusivamente, mais uma vez, eu sou muito cético em relação a tudo que tem sido feito aqui no Porto da Figueira da Foz em relação às acessibilidades, não é? Eu acho que isto é dinheiro mal gasto e vai continuar a ser dinheiro mal gasto. O problema nunca vai ser resolvido. Até porque sabem perfeitamente que as dragagens é um ato contínuo tem sido um ato contínuo ao longo destes anos todos, e o que é que tem resolvido? Nada, rigorosamente nada. Ainda agora há um mês atrás, as dragagens de manutenção, independentemente das obras, há um mês atrás, 1 ou 2 meses atrás, o Porto assinou um novo contrato de dragagens de manutenção, portanto um contrato estendido no ano de 1,7 milhões de euros. Portanto, as dragagens, não é por fazer a obra de aprofundamento que não vai haver dragagens. É só fazer um buraco maior, depois acumula mais areia, não é? Se não houver manutenção. Mas há aqui uma questão que eu penso que é importante e confiando nos estudos e de quem sabe, não é? Portanto, esta obra seria necessária, sobretudo pela segurança, sobretudo estas duas questões, quer dizer, confiando no que temos, não é? No que nos é dito, não é? Não é a questão da segurança, a questão da erosão da praia. Não se resolve se fizer uma obra e depois não houver manutenção. É evidente, mas que a questão estamos a falar do impulso. Por isso é que eu estava aqui a pedir quase ajuda ao Miguel Amaral. Aquela nova configuração da Barra, para tudo o que não são navios com mais de 35 metros, deve ser um susto para quem lá tem que passar, não é? Mas em relação a essa questão, pois, efetivamente, os técnicos disseram que era a solução mais execuível. Pronto, atenção, volto a lembrar que se gastaram ali 13 milhões de euros. E, efetivamente, aquela intervenção só melhorou, efetivamente, em dias de mais agitação marítima, por isso a agitação marítima deixou de se fazer sentir propriamente dentro do rio, dentro da zona do cais comercial, ponto que criava ali alguma perigosidade em relação às embarcações que estavam ali atracadas e tudo isso. De resto, não trouxe mais benefícios. Eu tenho visto, inclusivamente, não só as embarcações mais pequenas, mas embarcações de maior porte, embarcações cargueiros, porque normalmente essas embarcações, quando entram e quando sai a barra, mais principalmente quando entram de través, apanham com onda de través. Tenho visto ali situações perfeitamente aflitivas. E num dia destes, meus amigos, corremos o risco, na altura que se fizer a aproximação de uma embarcação dessas à Barra da Figueira, pode, porque isto é normal que possa acontecer, se essa embarcação ficar sem motor, isso é catástrofe. Acabar com o Porto da Figueira. Acaba com o Porto, definitivamente. As pessoas sabem perfeitamente, na altura do Ribal Esteves, quanto tempo é que demorou a que, efetivamente, o Porto se tornasse operacional. Claro. O tempo, não sei se foram 3 meses, ou lá o que é que foi, ou 4 meses, com todas as limitações. Agora, se isso vier a acontecer, porque isso, efetivamente, pode acontecer, quer dizer, aquilo não cabe na cabeça de ninguém fazer uma intervenção destas e obrigar as próprias embarcações dentro do canal de enfiamento a irem através. Não faz questão nenhuma. Em relação ao Clube Náutico propriamente dito, pois efetivamente nós sofremos na pele, não digo diariamente, mas com alguma assiduidade, precisamente toda esta má gestão, se assim se pode dizer, em relação às acessibilidades do Porto, porque chega a haver alturas em que nós temos regatas e regatas nacionais e regatas internacionais, onde os nossos legisladores, por isso simplesmente, se deslocam ao clube à Figueira da Foz, neste caso, durante 3, 4, 5 dias, que é o tempo normalmente que uma regata dessas a nível internacional demora. As condições do mar, isto é muito importante, é bom que percebam, as condições do mar estão ótimas e não podemos sair. Porque as condições da barra está fechada ou está condicionada, e como sabem, quando a barra está condicionada, pode estar condicionada aos 35 metros, pode estar condicionada aos 11 metros. Ora, normalmente as nossas embarcações de regata têm 5 metros, o máximo 6 metros, pronto, fica tudo em terra. Mas o facto de não serem ouvidos em matérias de cálculo, pela expressão de há pouco do Miguel, que não são ouvidos agora, como nem nunca foram. Isso tem a ver com o facto da gestão ser uma gestão feita daqui. Há muita gente que diz que o facto da gestão ser de Aveiro e da Figueira da Foz nos penaliza. Acha que de alguma forma
somos penalizados por essa gestão. Sem dúvida e não nenhuma. nos ouvem só porque são um bocado estrangeiros para nós e tal. Não vamos falar com os locais. que não vale a pena. Sem dúvida nenhuma. Pronto, nós, presentemente, o Clube Náutico tem uma boa relação com a atual administração, não temos razão de queixa nesse sentido, quando solicitamos somos ouvidos e tal, isso sem dificuldade nenhuma. Mas acho que é um bocado isso. Acho que as coisas deviam, pelo menos nesse aspecto, se modificarem. Temos pelo menos 1 ou 2 elementos ali na Figueira da Foz que fizessem parte integrante do Conselho de Administração. Eu não tenho nada contra as pessoas de Aveiro, antes pelo contrário, acho-as até simpáticas e toleráveis, à exceção de um, mas esse não vale a pena falarmos. Pronto, mas agora acho que sim, faria todo sentido. Faria todo sentido. Vamos olhar para o Coliseu Figueirense e aquilo que, sendo uma sociedade anónima, antes, mas perguntar-lhe, é uma sociedade anónima que é mesmo anónima ou são conhecidos os sócios? Como não está cotado em bolsa nem nada. Os acionistas, perdão. O senhor a brincar vai dizendo umas verdades. Pagam por isso, sabe? O Coliseu Figueirense, há 125 anos que o Coliseu Figueirense é uma cidade anónima. A escritura foi lavrada em março de 1895 no edifício do mercado municipal, com a presença de pessoas ligadas nessa terra, ligadas muito à terra. Pronto, por isso é uma sociedade anónima, um SA, temos um corpo de acionistas e depois temos um Conselho de Administração, um Conselho Fiscal, não é? e uma mesa da Assembleia Geral. Os acionistas, porque são à volta de 70 acionistas, a maior parte deles não são da Figueira da Foz, eu não os conheço pessoalmente, a grande maioria eu não os conheço, pronto, até porque entretanto isto foi passando de geração em geração e não os conheço. Conheço os que são da Figueira da Foz, conheço outros, e eles não vêm à Assembleia para pena minha, porque deviam ver que era para ver efetivamente o trabalho que esta direção e esta administração tem feito neste espaço. Mas estamos a falar de acionistas individuais, coletivos? Não, e tudo em acionistas individuais, Luís, tudo individuais. Ou seja, isto é uma grande empreitada, porque dá muito trabalho, não é? Cobertura para isto, tem-se falado tantas vezes na cobertura, na possibilidade a cobertura fala-se, mas já agora, se me permite, não ajudar. Sr. Fernando Rodrigues, eu queria só já agora, depois vamos a isso. Vamos onde quiser. Eu, entretanto, vou escolher aqui os meus arquivos e descobri aqui um documento engraçadíssimo. Ora bem, isto foi um estudo elaborado por 2 alunas da Escola de Joaquim de Carvalho há 40 anos atrás. Muito engraçado. Sobre o Coliseu Figueirense. E na altura, não sei se recordem da doutora Adelaide de Almeida Ribeiro, que era mulher do Dr. Pires de Azevedo, que foram, como se recordam, foram diretores aqui do Colégio Santa Catarina durante uma série de anos. E então começa assim, por isso, isto está muito engraçado, diz: a inauguração do Coliseu Figueirense, tão ansiosamente esmerada, realizou-se com efeito no domingo 25 de agosto, faz hoje 8 dias. Isto é transcrito do jornal O Povo da Figueira. A construção deste magnífico edifício parece quase um sonho, uma obra de varinha mágica, tal foi a rapidez, o afã e a estreiteza de tempo com que ela se levou a cabo. Onde em abril se via um areal, um trecho de terreno inculto, onde uma rara erva humilde e inútil vegetava mesquinhamente, ergue-se agora o edifício sumptuoso, com uma casa de espetáculo vasta e esplêndida. Muito engraçado. E sendo uma casa de 4 meses para fazer uma obra. 4 meses. Fantástico. Do projeto do país, deste tipo de coliseu, aliás, é aquele que é mesmo, a maior parte deles, as praças todas são amovíveis e etc, não é? Não, há muitas. Não, a maior parte nós temos, a nível nacional, a maior parte das pessoas conhecem isto, pelo menos aquelas que estão um bocadinho fora aqui deste meio, tauromáquico, nós temos 89 praças todas no país. Algumas em utilização, outras nem por isso. Algumas, pronto, mais ou menos da dimensão destas, outras bastante mais pequenas e tal. A dimensão desta? Esta dimensão, no contexto nacional, nós devemos ser, se não me engano, somos a 3ª ou 4ª praça maior do país. Temos o Campo Pequeno, como é evidente. Antigamente tínhamos Cascais, mas que entretanto a praça foi demolida. Depois temos Santarém. Temos Santarém, por isso Campo Pequeno, Santarém, e não, acho que nós somos para aí a 3ª, se não somos a 3ª, somos a 4ª, estamos a esquecer outra, pois é isso, Campo Pequeno,
Campo Pequeno, Santarém. Não, Moio também, bastante mais pequena da Figueira. Cheio, quantas pessoas? Ora bem, não nós estamos a falar de concertos e presentemente- de arena, mas... Presentemente, o Coliseu, o Figueirense já teve várias lotações. Na altura da inauguração tínhamos 7.000 lugares, depois por imposições da própria entidade que regula este espaço, a lotação foi diminuindo e agora temos 4.500 lugares sentados, mas pronto, entretanto, neste caso agora em particular, se quiserem também contar com a própria arena, são mais 1.500 lugares, sensivelmente. 1.000 pessoas. Por isso, 4.500 lugares. Faz falta para os tais espetáculos que não só tauromaquia, realmente a cobertura, insisto na cobertura, porque o que é que falta para cobrir este espaço? Cobertura, eu já trouxe aqui alguma informação sobre isso. A cobertura é um processo com que eu me tenho empenhado há muitos anos para cá. A minha primeira iniciativa na altura, e estávamos a falar das praças, ainda o Campo Pequeno não estava coberto, até porque, deixem-me só referenciar, há 3 espaços ligados à tauromaquia que estão cobertos neste país. É o Campo Pequeno, é o Elvas e é Évora. Por isso, estas 3 praças de touros estão cobertas. A Praça de Elvas é fixa e a Praça do Campo Pequeno e de Évora são movíveis. Pronto. Por isso, este é um processo... Seria amovível também. Já lá vamos. Seria amovível. Isto é um processo de 2012. Na altura, os espanhóis começaram efetivamente a lançar, aperceberam-se que as praças de touros tinham bastante potencial e resolveram eles, tomaram essa iniciativa. E pronto. E eu, como vos digo, na altura, em 2012, contactei uma empresa que se dedicava efetivamente a este ramo, que é uma empresa espanhola que se chama LANIC, e eles fizeram-nos o favor de fazer aqui um estudo sobre a Praça de Touros da Figueira, por isso, datado de 2002. Depois, agora, ultimamente, voltei novamente à carga, porque vi que poderia haver alguma receptividade da parte da Câmara Municipal. Na altura enganei-me um bocado, conversámos com o Dr. João Taído. Por isso, isto é um projeto mais recente, é um projeto de 2016, é um projeto do arquiteto Carlos Amorim. Deixa-me só mostrar, não, aqui não, mas já agora só aqui para as câmaras. Pronto, e cá está o Coliseu Figueirense com a estrutura amovível. Porquê? Porque isto é efetivo, todos nós reconhecemos que isto é um espaço polivalente, isto é um espaço que está dentro da malha urbana, é um edifício bastante bem conservado, tem estacionamento, tem capacidade. Por isso faria todo o sentido uma cidade como a Figueira da Foz, com o potencial turístico que a cidade representa, ter um espaço como estes. Pronto, e vamos. Não falha nada, falta dinheiro. Estamos a falar de um investimento sensivelmente de rondar os 3 milhões de euros. Nós, Coliseu Figueirense, não temos capacidade para isso, não é? Por isso teríamos que recorrer efetivamente, neste caso, concretamente, à própria autarquia. Pronto, presentemente com o atual Presidente, achamos que há alguma abertura nesse sentido, mas não vamos, como se costuma dizer na gíria, não vamos forçar a nota. Pronto, não vamos forçar a nota. Se efetivamente as pessoas tiverem interesse, cá estaremos, com certeza, até porque, pronto, lá está, este seria o nosso objetivo, não é? Para dinamizar anualmente este espaço. Calculo que não seja este ano terão 2 corridas, não é? Nós felizmente, este ano, aquilo que era aspecto, ou melhor, nós tínhamos um programa muito preenchido para celebrar os 125 anos do Coliseu Figueirense, foi tudo por água abaixo praticamente, não é? Nós começávamos em fevereiro com o encontro do Carnaval, ajudem-me lá, peço desculpa, das escolas de samba do Carnaval, e pronto, e por aí seguia adiante. A maior parte das coisas não vão ser concretizáveis, conseguimos efetivamente, isso sim, com muito agrado meu, lançar a edição de uma medalha comemorativa daqui dos 125 anos do Coliseu Figueirense, e desde já quero fazer um agradecimento pessoal ao Sr. Francisco Simões, figueirense, homem ligado a esta terra e que inclusivamente merecia da própria cidade ter colaborado em tudo. Uma homenagem, mas uma homenagem muito profunda, porque é uma pessoa fantástica, por isso foi ele efetivamente que preparou esta medalha, pronto, e é a única coisa que nós efetivamente poderemos fazer para comemorar os 125 anos do Coliseu Figueirense, além de uma corrida que nós vamos ter no dia 29 de agosto, em homenagem por isso aos 125 anos do Coliseu Figueirense.
Não, vamos ter duas. Vamos ter uma a 22, mas a de 29 é mais relevante, inclusive mesmo em relação ao cartel e tudo isso, por isso 125 anos do Coliseu Figueirense e 125 anos do Ginásio Clube Figueirense também. Essas duas corridas, o ano passado tiveram 4, salvo erro. Nós, o ano passado, nós normalmente temos três corridas, pronto, porque o espaço é concessionado, não é? Não somos nós, Coliseu Figueirense, que organizamos corridas, até porque não temos vocação para isso, por isso nós concessionamos o espaço e o empresário acha que não é justificável ter mais que 3 corridas na Figueira da Foz. Não estamos a falar Não é propriamente rentável, do Alentejo, nem do Ribatejo, onde a afição é muito mais preponderante. Pronto. Este ano, como vos digo, as coisas não era expectável, efetivamente, que o Coliseu pudesse ter qualquer tipo de funcionamento. Por isso, nós tínhamos mentalizado já que este ano não íamos ter qualquer tipo de atividade. Felizmente, surgiu-nos alguém que apostou no Coliseu Figueirense e apostou fortemente, que é o Sr. João Rosa, que é responsável das Cavos de Coimbra, uma empresa ligada também ao setor da animação, e pronto, e que vai realizar aqui no Coliseu Figueirense, ou já começou a realizar, são 6 espetáculos ao todo, mais 2 corridas, porque faz 8 espetáculos este ano no Coliseu, mais concretamente no mês de agosto, o que para nós é maravilhoso. Mesmo em termos de, já agora pegando um bocadinho nas suas palavras, mesmo em termos de rentabilidade, porque nós... Rentabilizar um espaço destes precisa de manutenção, não é? Exatamente. Eu estava a olhar em redor e ia-lhe pedir uma coisa, vai ser uma pergunta um bocadinho estranha, não é? Especialmente para quem vem ao Coliseu todos os dias, ou conhece bem, mas há muita gente que não conhece. Sendo um edifício circular, há sítios cá dentro que estão sempre ao sol e sítios cá dentro que estão sempre à sombra, certo? Consegue explicar isso às pessoas? Porque as pessoas não conhecem esta situação. Depois, quando se compra bilhete, compra-se bilhete para sol e sombra, porque é isso. Se olhares, portanto, da posição do sol sendo um edifício circular, os bilhetes à sombra são mais baratos ou mais caros? Os bilhetes à sombra, pronto, acabam por ser mais baratos, mais caros, mais caros, pronto. Até porque aqui neste estudo faz precisamente referência a isso, muito engraçado também. Pronto, os bilhetes ao sol são mais em conta, não é? Portanto, o sol da Figueira é pior quando se está no Coliseu. Não sei, conforme. Eu conheço muitas pessoas que gostam de ir para o sol. Põem-se sempre um tronco nu, comem uma cigarrada, bebem umas cervejas e tal, e aquilo para eles é muito mais reconfortante do que estar aqui propriamente à sombra, não é? E depois temos a parte lá de cima das galerias, que é mais em conta, que são bilhetes ainda mais em conta. São mais baratas as galerias? São mais baratos. São mais baratos. Não tem medo que aconteça o mesmo que em algumas zonas de Espanha e que a turma aqui vá por aí abaixo e não estou minimamente preocupado com isso. Antes, pelo contrário. Acha que não vai acontecer? Eu sou um fervoroso adepto da tauromaquia e não acredito nada disso. Eu não cruzo os braços, não sou pessoa para cruzar os braços. Por acaso tenho uma questão... Não questiona. Uma questão de, precisamente, eu sou totalmente contra, não sou nada a favor realmente das atividades tauromáticas, mas aqui a questão é, se por exemplo a sociedade não tem, visto que agora por exemplo tem este parceiro que proporcionou estes espetáculos, não poderia ser um dos objetivos a continuar, por exemplo, procurarem mais esse tipo de parcerias e conseguir rentabilizar o espaço e, por exemplo, fazer como a Póvoa do Varzim, por exemplo, deixou de ter atividades que não faz parte dos objetivos. A tauromaquia está na essência deste espaço. Sim, mas já vimos que isto, o caminho vai ser o de crescer, não é? Precisamente, o caminho vai ser de crescer, não é? Questão, Cristina, desculpe interromper, Miguel, desculpe interrompê-lo antes disso, porque há uma questão em relação à Póvoa do Varzim que tem toldado o que se passa a nível nacional. A Póvoa do Varzim, a Câmara Municipal até pode dizer nós somos contra as touradas, mas se houver um sítio para fazer touradas na Póvoa do Varzim, a Câmara Municipal não pode impedir as touradas. As touradas. Porquê é que o fez na Póvoa do Varzim? Por uma coisa diferente. É porque a Praça de Touros é da Câmara. Sim, é deles. Se a Câmara Municipal da Figueira, para as pessoas perceberem, de repente, se dissesse assim, a Figueira é anti-touradas, e o Coliseu Figueirense quisesse fazer uma tourada por semana, não havia nada que proibisse as touradas aqui. Pode proibir as touradas, tal como seja... E, portanto, a questão aqui tem que ser explicado sim, exatamente. Porque só acho que tem que ser explicado, porque eu, ao contrário da Cristina, não sou contra as touradas,
Não sou o aficionado que vem às touradas todas, gosto de ir fotografar touradas, isso gosto pela envolvência, pela ambiência, por isso tudo, não sou contra. Acho que faz parte, não quer dizer, eu percebo, as pessoas são mais novas e tal, e acham que não, e não sei o quê, percebo isso tudo. Não sou contra e também, quem gosta, quem não gosta, gostasse. Para mim A minha questão foi no sentido de se pensar, de facto, com a sociedade. Eu vejo a questão ao contrário. Se na sociedade, está-se a dizer, não há na sociedade, está a decair. Mas, se houver 4.500 pessoas, ou 4.000, ou 3.000, ou 2.500, queiram comprar bilhete para vir à tourada, sim, mas não é isso que eu estou a dizer. Não é isso que eu estou a dizer. Não, o espaço não costuma encher, não. Encher? Casa composta. Agora, isto não é uma situação de agora. Eu estive efetivamente a ver aqui isto hoje, um bocado, durante meia hora, talvez sensivelmente, estive aqui a desfolhar aqui esta informação preciosa sobre o Coliseu Figueirense e dizia aqui o Dr. Carlos Tavares, há 40 anos atrás. Recordam-se do Dr. Carlos Tavares, que era médico aqui na Figueira da Foz, que vivia ali na Rua Bernardo Lopes, ao lado do meu consultório, Rua Bernardo Lopes. Dizia assim: a guerra, a guerrilha, o assalto à mão armada são, em meu entender, muito mais bárbaros e, infelizmente, são o dia-a-dia da nossa existência. O ideal é inatingível e a barbárie continua a ser o pão de cada dia. Não façamos das touradas um paradigma do mal. Agora as redes sociais na altura não havia. Voltando às touradas e ao facto de não encher, a casa nunca não tem estado cheia, calculo que agora, nos últimos anos, a maior parte das praças no país, isto não é de agora, até porque inclusive aqui também está descrito há 40 anos atrás, não é? Pronto. A maior parte das praças no país, excetuando, neste caso, talvez o Campo Pequeno, a maior parte das praças não enche, não tem lotação esgotada. Pode haver, nós hoje estou-me a recordar, aqui há uns 3 anos atrás, tivemos aqui o Pablo Hermoso Mendonça, que é um cavaleiro famosíssimo, e aí sim, tivemos que pôr lá fora a entrada das bilheteiras esgotado. Mas porque era efetivamente alguém de muito peso. É um espetáculo verdadeiramente caro, mesmo do ponto de vista da organização. Se compararmos, por exemplo, futebol e tal, e outros espetáculos, não será tanto, não é? Não sei, eu imagino, 5 touros ou 6. Mas que a organização do próprio espetáculo. Caríssimo. Para quem organiza. Sim, caríssimo. Os cavaleiros a mesma coisa. Não, o espectador vai desde os 20 ou dos 15 até aos 50. Desde os 10 até aos 45, 50 euros. Exatamente. Pronto, do ponto de vista, por isso daí a pergunta se não enche com preços que até são acessíveis, sendo o espetáculo em si um espetáculo muito caro, porque obedece a muita logística, tem cavalos, os cavaleiros com certeza que receberão o seu dinheiro, até porque fazem disto de vida, os touros também fazem disto de vida e são 5 ou 6. Por aí adiante, que tudo isto, a luz custa muito dinheiro. É um espetáculo muito caro, é um espetáculo muito caro. Para preparar um espetáculo deste, espetáculo de marca, que nos dias de hoje, e continua a ser, tem sido sempre, até porque os cachês agora já diminuíram, e então este ano, talvez com a pandemia e tudo isso, estou perfeitamente convencido que os cachês de todos esses intervenientes vão baixar bastante. Por exemplo, em relação a esta questão, até nós tivemos que baixar significativamente o valor da própria renda, porque, entretanto, este ano vamos ter uma redução drástica do número de espectadores aqui na Praça de Touros, não é? Vai passar dos tais 4.500 para os 1.200. Mas o Miguel Amaral via a Figueira, vamos falar na teoria, via, não a curto prazo, mas a médio prazo, via a Figueira sem touradas? Se eu via a Figueira sem touradas? Eu acho que não, eu acho que vejo sempre a Figueira com touradas, até porque faz parte da tradição da própria localidade. Não é? Estamos a falar na altura dos anos 40, 50, 60, com os espanhóis e tudo isso, não é? Por isso faz parte da essência da própria cidade. Não via. E é aficionado para ir a outros sítios ver a tourada? De vez em quando vou. Não tenho muito tempo, mas de vez em quando vou. Faço questão de ir. E não se assusta com eventuais manifestações que possam surgir à porta? Não me perturba minimamente. Ainda bem. Vamos dar um salto ao Centro Náutico. Perdão, do qual também é presidente. Isto é só insígnias, isto é terrível, é uma coisa muito má. É bom que a minha mulher não esteja a ouvir isso. Quantos atletas tem o Clube Náutico neste Nós temos, o Clube Náutico é efetivamente uma instituição que está em franco crescimento.
de há uma série de anos para cá. Começámos com um clube muito pequenino e tal, com pouca dimensão, com pouca expressão também na cidade e tal, e agora, presentemente, pronto, somos clube com alguma dimensão, sem dúvida nenhuma. Temos umas centenas de praticantes, mais nesta altura do verão, porque onde aparecem muita gente para fazer vela, principalmente os mais jovens. Nós apostamos muito nos mais jovens neste período, junho, julho e agosto, e uma parte ainda do setembro. Mas, infelizmente, a maior parte desses jovens que nos procuram são de fora. São de fora, vêm passar o verão à Figueira, porque efetivamente os jovens da Figueira da Foz, ou melhor, as pessoas da Figueira da Foz continuam voltadas de costas para o mar. Não sei se isso será um bocadinho reminiscência do passado, mas sentimos essa dificuldade no dia-a-dia. E cada vez mais, agora com esta era da informática, dos telemóveis e tal, mais não sei o que mais, os miúdos perdem-se um bocado com esse tipo de atividades e esquecem o resto. Ou os miúdos ou os pais dos miúdos. Não é só os da Figueira, os outros também, não é? O Vox Populi nas redes sociais, em relação ao ténis e também em relação ao vela, será um desporto que as pessoas olham para ele como sendo um desporto só para pessoas mais abonadas, para ricos? Pois, infelizmente há um bocado essa cultura exatamente de associar. Dá para desmistificar isso? Perfeitamente. Pronto, ainda bem. Não? Contem comigo para Então isso. aproveite, exatamente. Contem comigo para isso. Dá perfeitamente, pronto, porque infelizmente nós estamos associados a alguns desportos, aqui estamos associados à parte elitista e tudo isso. Não, os desportos náuticos não é nada disso. Tanto não é nada disso que o senhor, nos dias de hoje, se quiser, com 500, 600, 700 mil euros, compra uma embarcação. Mas talvez haja preferência por comprar o BMW ou o Mercedes, ou o Porsche, quem sabe. Eu comprava um Mercedes e uma casa. Não é? Pronto. Até porque esta cultura é uma cultura retrógrada, assim se pode dizer, porque não é nada disto que acontece nos outros países. Não é? Nos outros países as pessoas, e mesmo países pronto, do interior da Europa e tudo isso, onde não têm as condições que nós temos, têm lagos e pouco mais, não é? Onde as pessoas assiduamente, diariamente, assim se pode dizer, não é? Praticam desportos náuticos. Nós, infelizmente, temos esta mentalidade que, aos poucos e poucos... Vou voltar um bocadinho à questão do Porto. Vocês não estão limitados por terem uma marina e uma rampa, que depois não há uma zona propriamente para usufruir com um porto comercial lá em cima, nós não é? podemos extravasar exatamente, olha, para já... Pode fugir para o mar, mas depois no rio... José Luís, tem toda a razão, isto é assim. Depois, nós podemos extravasar para onde? Para o mar, se as condições o permitiram, que não permitem, a maior parte das vezes, e para o rio também não permitem, não é? Porque nós temos, a partir de uma certa altura, mais ou menos a partir ali da zona dos 5 Irmãos, depois Depois do Braço Sul, da cortada para o Braço Sul. Cortado exatamente para o Braço Sul, ali da Morraceira, temos ali baixios, depois temos ali um problema ali com o muro e tal, mais isto, aquilo, outro e tal. E é difícil, e acaba por ser bastante difícil, não é? Por isso nós estamos limitados um bocado no Podem espaço. navegar entre a Vila Verde e a Ponte, Pois, mais ou menos, e pouco mais. e pouco mais. E não é? pouco mais. Depois tem um porto, tem E as tem pessoas navios. acham isto tudo muito estranho. As pessoas que vêm aqui à Figueira, nós chegam ali, vêem uma marina do centro da cidade, ficam deslumbradas. Vêem uma rampa magnífica, temos das melhores rampas do país, ficam deslumbradas. E depois perguntam-nos assim, até agora podemos ir para onde? Aí é que depois começa a confusão. Aí é que depois começa a confusão, diz assim, para o mar, mas para o mar a barra não está praticável, até e subirmos o rio e tal. Depois subir o rio também há algumas limitações, até ali para o Braço Sul. Para o Braço Sul não, porque depois tem a Ponte dos Arcos e não podem passar com os barcos à vela. E pronto, e que lá está. E as pessoas... E o que é que pode ser? Não fica, Em vez de apontarmos só o erro, vamos tentar perceber muita a solução. coisa O que é que pode ser feita desde que haja vontade para isso, não é? Por exemplo, temos essa questão da acessibilidade da barra, não é? E temos também, inclusivamente, a navegabilidade do próprio Rio Mondego, que era uma coisa maravilhosa. Assorear o Braço Sul, por exemplo. Desassorear o Braço Sul. Sim, o Braço... quando O Braço diz o Braço Sul. Mas não é suficiente, Zé Luís, porque entretanto depois temos a limitação da altura da... Se estamos a falar de embarcações à vela, depois temos o problema da Ponte dos Arcos, que as embarcações não passam. Eu, na altura, fiz um pedido muito especial, até porque ele também era velejador, o engenheiro Duarte Silva, quando ele era Presidente da Câmara, quando foi na altura da construção desta nova Ponte dos Arcos, para que ele efetivamente nos desse essa possibilidade, não é? Por isso, levar um pouco mais a ponte, de forma que nós pudéssemos passar com os barcos. Pronto, ele disse que não, porque
isso ia implicar mais custos para a obra e tal, e as coisas ficaram assim. Até porque, segundo dizem os entendidos, e gente muito experiente ligada à vela, que dos melhores campos de regata que nós temos aqui na Figueira da Foz é precisamente depois da Ponte dos Arcos. Por isso toda a zona ali da Cova Gala, em relação aos ventos e tudo isso, aquele é efetivamente o sítio ideal. Mas eu não sei se tu sabes, mas o projeto da Ponte dos Arcos, o que foi executado não foi aquilo que foi projetado. Pois não sei. Mas isso não foi. O que estava projetado era uma coisa completamente diferente daquilo que lá está. Desde o projeto construtivo à execução da obra, que até houve aquele assorear para não ser construída em ilhas, que era aquilo que estava projetado, que é de um figueirense, que é o engenheiro Luís Azevedo. Aquilo que lá está, nada daquilo corresponde àquilo que foi projetado. Portanto, eu não tenho grandes dúvidas que aquilo que lá tivesse projetado, que até pudesse consentir isso. Agora, o que foi feito daquele modo. Não sei se tinhas a noção disto, mas isto é de facto verdade, o que eu estou a dizer. A questão do Braço Sul que eu estava a dizer tem mais a ver com o facto de ser possível ainda hoje navegar do Braço Sul a partir do Braço Norte, pronto, chamemos-lhe assim, no canal principal, com maré cheia. Sim, com maré bem cheia, maré bem cheia, e de ser um sítio que, quando se está ali a meio entre os Cinco Irmãos e a Cova Gala, eu costumo dizer que quem não olhar para a Figueira até pensa que está na Austrália ou na Flórida, porque aquilo é um sítio mesmo muito, muito bonito e que a Figueira desconhece, não é? E, portanto, se calhar, mas quer dizer, não seria a primeira, nem a segunda, nem a terceira obra, em termos graduais de importância, vamos desassorear o Braço Sul, porque realmente quando há esta questão do acesso à Ponte dos Arcos, que aparentemente agora não tem solução, não é? Mas mesmo que fosse uma coisa, vamos passear à volta e vamos voltar para trás, só dá para navegar no Braço Sul com maré bem cheia, porque senão... O tópico está ali, isolado, quase que sitiado, não há hipótese de fazer grande coisa, porque se tem o cais comercial a atrapalhar, tem o Braço Sul não navegável, os jacintos de vez em quando não vos deixam sair nem sequer para ir dar uma volta ali ao Milhar Grande. Portanto, não há volta a dar, não é? A menos que se deslocalizassem ali. Mas mesmo assim não se resolvia a situação, não é? Porque as coisas, pronto, mesmo que houvesse ali uma deslocalização da nossa parte, não é? Ou pelo menos ali das atividades náuticas, seria difícil. Por isso, os obstáculos acabavam sempre por existir. Eu já agora, deixe-me dar aqui uma nota curiosa. Eu, há uns 2 anos atrás, apareceu-me aí um fulano que gostava de criar uma empresa de marítimo-turística. Pronto, e o objetivo dele era efetivamente subir Mondego. E perguntou se havia possibilidade de nós o acompanharmos, ou alugarmos uma embarcação, assim, uma coisa no género e tal, porque queria conhecer o local um bocadinho em pormenor. Ok, e a coisa proporcionou-se. Foi até um sábado ao final do dia, talvez meados de setembro, mais ou menos, estava uma tarde de Figueira maravilhosa, e nós conseguimos ir, com alguma cautela, depois da Ponte Verrido para cima, conseguimos ir até àquele açude que liga... Até à Formoseira, exatamente, pronto, que faz a passagem, que tem a ponte. Pois aí só a pé pelo açude, não é? Conseguimos ir efetivamente até aí. Pronto, na altura, a partir da Ponte Verrido para cima, lá está, já havia aquela grande, estamos a falar no verão ainda, a grande concentração de jacintos já, nessa altura, mas pronto, com algum cuidado lá conseguimos chegar. E vimos coisas maravilhosas. E levámos um casal de albanhos connosco. Ficaram maravilhados. Tiraram centenas de fotografias. A história das descidas de rio é a mesma coisa, porque me dá a ideia. Não é mesmo navegável todo, porque há descidas de rio, em Penacova, aquela zona toda, mas depois chega aqui à Figueira, perto da Figueira, onde se poderia fazer, não... Ele não é navegável, ele é navegável de Penacova, da Raiva até à Portela, em Coimbra, não é? Agora com os assoreamentos, eventualmente até consegue ser navegável até à Ponta Sul, até antes de chegar à Ponta Sul em Coimbra, mas depois tens ali aquela zona, até Pereira, não é? Que não é navegável. E depois em Pereira tem o tal açude, portanto o rio tem um declive, uma diferença de cota em Formoselha que tem muito a ver com o abastecimento de água aos campos de Mondego, portanto aquilo foi feito para a água, sai por gravidade para os campos continuar a sair, não é? Portanto, por isso é que tem essa diferença. A obra foi feita assim quando foi feita a obra hidroagrícola e depois ficou lá. E, portanto, se queres navegar em termos não é com embarcações grandes, mas em termos de caiaques ou de remos ou não sei o quê, se queres navegar, eu acho que não estou muito longe da verdade quando digo a única hipótese é da Ponte Verrido para baixo.
já nem é de Formoselho, é da Ponte Verrida, a ponte liga a Eireira a Verrido. Portanto, é da Eireira, se quiseres navegar, é da Eireira para baixo, com segurança. Não, é giro porque ninguém aposta. Aliás, há empresários da Figueira a apostarem exatamente em Pena Cova e mais para cima. E aqui não. Voltar um bocadinho atrás. Não, volta à vontade, doutor. Porque o António Miguel estava a dizer que havia como que um divórcio entre a cidade e o Clube Náutico. Não é o Clube Náutico. A atividade náutica. Mas, pronto, ok, peço desculpa porque... Mas a vela é um desporto olímpico. Tem uma coisa que agora já está legislada, que é o Estatuto do Atleta. Não estou a falar do atleta de alta competição. É o Estatuto do Atleta, que tem uma série de regalias, nomeadamente quando vai para a universidade. Não achas que era de fazer uma operação de charme para tentar chamar a cidade e os miúdos, porque são os miúdos, não vão ser forçosamente os pais que vão fazer isso, mas chamar os miúdos, explicar-lhes que aquilo é um modo de vida bom, que é um modo de vida saudável e que até pode trazer-lhes benefícios nas suas atividades escolares? Nós não temos estado parados ao longo destes anos todos, e já lá vão uma série deles, e temos efetivamente focado a nossa atenção e uma das nossas prioridades precisamente isso, na parte escolar. Eu posso-vos dizer que foi com o agrado meu na altura em que a Câmara Municipal, neste caso, aderiu ao desporto escolar e na vertente da vela, mas também vos posso dizer com toda a franqueza que o primeiro ano correu bem e nos outros correu pessimamente mal, ao ponto que temos suspendido a atividade por falta de praticantes. Mas eu peço desculpa. Uma cidade à beira-mar, isto é um bocado incompreensível. Mas, Miguel, porquê que foi essa? Se no primeiro os miúdos não aderem. Mas no primeiro ano aderiram? Mas desculpa. No primeiro ano aderiram porque era curiosidade, era novidade, não é? Mas depois, a partir daí, deixaram de aderir. Mas era uma iniciativa... esforço enorme que o próprio Presidente, o próprio professor de Educação Física fazia, e claro, e a Câmara Municipal disponibilizava todas as condições. Nós tínhamos 2 monitores ali em permanência à quarta-feira da parte da tarde, a Câmara Municipal disponibilizava o transporte, tudo e mais alguma coisa. Mas era municipal ou era escolar? Era desporto escolar. Desporto escolar. Nacional. E os miúdos não se vinculavam ao clube, não havia... Não, eu já nem pedia isso, eu só pedia que eles efetivamente tivessem... Que aparecessem, não é? E que houvesse ali alguma receptividade da parte, neste caso da vela, concretamente, mas nem isso aconteceu. Mas isso não acontece só connosco, acontece com outras atividades. Agora, pronto, sim senhor, o bodyboard e o surf estão um bocadinho mais na moda e tudo isso. O remo agora está numa fase de crescimento. Nota-se isso, eu louvo efetivamente da parte da Naval 1º de Maio, para já as magníficas instalações que eles têm e o número de alunos presentemente que eles têm a praticar remo. O ginásio também é precisamente a mesma coisa. Pronto, mas as coisas não são fáceis. Isto não tem sido fácil, Para quem está a ver, e esta hora ainda deve ver jovens, estamos no verão, quanto é que custa uma inscrição? Como é que se processa? Para as pessoas terem uma ideia de que não é de facto um desporto elitístico, que é acessível assim, nós temos um protocolo, está protocolado com a Câmara Municipal, é grátis, as escolas de velas são grátis, excetuando estas agora no verão, pronto, porque efetivamente temos um número significativo de monitores, a quem temos que pagar essas coisas todas e tal, mas durante todo o ano é grátis, porque está efetivamente protocolado com a Câmara Municipal. Qual é a idade para normalmente nós começamos, por exemplo, agora este ano deu-se uma situação muito curiosa, nós estamos cheios de miúdos muito pequeninos, e pequeninos, como vos digo, a partir de 6 anos de idade, o que é giríssimo, que é muito engraçado, porque eles são todos muito pequeninos. Temos lá algum que com 12, 13 anos, mas são talvez 2, 3 o máximo, grande maioria, é tudo miúdos muito pequeninos, olha, mais ou menos ali a da idade deste pequenino que apareceu aí. Rogério, o teu filho pode começar a praticar. É ótimo, é excelente, e os miúdos gostam muito e pronto, e aquilo é mais o convívio, não é? Eles estão ali para ter o mínimo noção de como é que as coisas funcionam a nível de vela, mas de resto a parte de convívio é a parte lúdica é essencial. Se tivesse que explicar a alguém, ou se tivesse que vender, entre aspas, esta ideia de venham para a vela, o que é que diria? Sei lá, qual é a idade? Já falou nos 6 anos, mas depois o que é preciso
para ser velejador, ou seja, para desenvolver. O que é preciso, como que qualquer desporto, é preciso gostar, é preciso ter apetência, não é? E a vela, efetivamente, não é uma modalidade fácil, Zé Luís, não é? Porque tem algumas apetências, tem alguns, se assim se pode dizer no contexto atual, que, principalmente desta malta nova, que é uma geração de algum facilitismo, não é? A vela não é um desporto fácil, não é? Nesse aspecto. Mas depois é um desporto, por exemplo, ligado à parte do ambiente e tudo isso, quer dizer, tem toda a representatividade, não é? E é divertido também. E é engraçado, é divertido. Mas obriga a trabalhar, obriga a trabalhar é muito a bordo, é um obriga a trabalhar completo. antes de entrar a bordo, é um desporto depois de muito sair de completo, bordo. muito completo. Mas E obriga a um grau de concentração muito grande também. Mesmo em relação aos pequenitos, eu noto isso. Eu entendo que todos os esportes onde se faça alguma competição obrigam a muito trabalho, a muito esforço. Sim, qualquer desporto, sem por exemplo, se Pode forem ser às artes físico, marciais, eles trabalham muito, se forem ao ténis de mesa, eles trabalham muito, se forem ao... Em qualquer desporto, Ao seja, basquete, até todos mesmo nos trabalham desportos que não envolvem um esforço físico, até mesmo Sim, mas eu estava a olhar mais para uma embarcação, que se for a tua embarcação é um bocado como a minha arma, não querendo fazer Sim, este paralelismo com armas. Mas se tiveres tens que saber, no fundo, lidar com uma embarcação, é quase lidar com um automóvel ou uma moto, não é? É como tendo carta para fazer navegar, mas é a tua embarcação, tens que cuidar dela, tens que cuidar das velas, tens que cuidar de não sei o quê, tens que cuidar dela antes de entrar, tens que cuidar dela quando sai. Não estou a dizer que é o desporto mais completo ou mais difícil do mundo, não tenho conhecimentos para dizer uma coisa dessas, mas não é a mesma coisa que jogar futebol. Exatamente, jogar ténis. Pois, e já agora falar nos esportes náuticos, quer dizer, lá está, porque é um desporto efetivamente muito completo e que exige uma preparação antecipada com algum rigor, não é? E não é propriamente chegar ali, para praticar surf, veste um fato de neoprene, pega na prancha e vai para o mar, não é? Pronto. Sim, atenção a um conjunto mais... A situação acaba por ser diferente, completamente diferente. Não é? Há uma preparação que é exigível logo ao início e não só, e ao longo da atividade que não é negligenciável. Está explicado porque é que a malta de banda, pois exige trabalho, há que debandar, é mais fácil de basquete. Porque eles têm que lhes faça esta logística. Sim, não é? é verdade. Eles, Mas não só aqui. Nós aí nesse aspecto, nós pronto, criamos ali pronto, damos formação, criamos a aprendizagem aos miúdos, mas depois há uma certa fase em que nós os deixamos ali com alguma autonomia, temos que os deixar forçosamente com alguma autonomia e com alguma responsabilidade. Não é? Pronto. Mas, senhores, esta é a altura em que vamos aos altos. Nós temos em todos os programas um alto e um baixo da semana, escolhido por cada um das pessoas que acompanham o painel, e aproveito enquanto eles vão dizendo o seu alto e o seu baixo. Desafio também Miguel Amaral a lembrar-se de um alto e de um baixo da semana, que pode ser da Figueira a nível nacional, a nível internacional, não interessa. Começamos pelo José Luís, deixamos o Miguel Amaral para o último, para ir pensando no alto e no baixo para ele. Começamos pelo José Luís de Sousa, o alto da semana. O alto ia pegar exatamente numa prova náutica, e que no fundo foi um regresso das provas náuticas a nível de competição, e que a Figueira recebeu. A prova de remo do mar que decorreu na Figueira, neste fim de semana, e que realmente foi uma prova muito gira de ver, consegui perceber um bocadinho à distância, mas realmente a animação que é, e aí conseguia-se conseguia-se usar aquele canal, e pareceu-me mais uma boa coisa para a Figueira apostar num desporto que assim está virado para o rio e para o mar, e que são embarcações diferentes daquilo que as pessoas estão habituadas, que há muita competição entre as pessoas, e portanto pareceu-me nitidamente que poderia ser um dos altos da semana este regresso das competições, e neste caso esta competição em específico. Do baixo da semana é realmente, já falámos disso ao início, mas é infelizmente a nossa cidade ser notícia pelas piores razões. Joaquim Malafaia. Alto da semana. Eu não estou a acompanhar esta coisa da cidade ser notícia pelas piores razões. Toda a publicidade é bem-vinda. Não sei a que nos estamos a referir, se é ao Parque Campismo, se é outra tudo, coisa qualquer, tudo. Ou se é tudo. Bom, mas e por falar nisso, não é? Exatamente. Sabia que em alguma altura isto iria ser necessário. Eu diria que
Se preciso chegar ao 10º programa, posso citar. No Basta Semana eu terei que dizer que há uma pessoa que tem uma responsabilidade grande no nosso país. Eu já várias vezes falei dele aqui e não estou para lhe fazer publicidade nem deixar de fazer, mas que é o nosso Presidente da República. E o Presidente da República não serve para falar de tudo. E aquilo que nós estamos a assistir é que ele sistematicamente fala de tudo. Ele está pior que a Anitta. E aqueles livros que havia quando nós éramos miúdos, que era a Anitta e os Pintainhos, a Anitta e mais não sei o quê. É uma espécie de Nuno Rogério. O Nuno Rogério também falava de tudo. Bom, mas há uma diferença. É que o Nuno Rogério... Mas é que o Nuno Rogério... Pronto, Zé, eu compreendo, fazemos uma pausa para os comerciais, se quiseres. Mas é que o Nuno Rogério fala... E ele, quando fala, não te está a vender ideias. Eu vou só dizer o seguinte, acerca daquilo que queria transmitir, que é o seguinte. O Presidente, quando foi os incêndios no 2017, foi e disse que havia alguém que tinha visto um raio a cair numa árvore e que, como tal, tinha sido uma fatalidade, uma trovada. Providência. Tinha sido uma trovada. Teve que vir ser desmentido pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, agora o IPMA, porque veio dizer que não tinha havido nenhuma trovada naquele dia, não tinham sido registados nenhum raios. E agora veio dizer, bom, bem vistas as coisas, temos que apurar as coisas deste acidente ferroviário. Ora bem, nós não precisamos de um comentador. Pois, estamos cá nós, não é preciso mais, não é? Com aquelas banalidades, desculpa, Roberto, de chegar ao ponto de dizer, em relação às pessoas que faleceram, infelizmente, naquela tragédia do Alfa Pendular, dizer que podia ter sido pior. Nós sabemos que podia ter sido pior, o Sr. Presidente da República estava a dizer que podia ter sido pior, não tem jeito, não tem que ter opinião sobre tudo, nem tem que estar a falar sobre tudo. Eu tenho que fazer aquilo que é suposto fazer. Não pode estar em todo lado, nem pode ter este dom de querer opinar sobre tudo. Portanto, vai ali, depois vai ao funeral do bombeiro, depois vai a isto. Eu não estou a dizer que as pessoas que faleceram que não têm que ter assistência. Conseguiu fazer um périplo, que foi ir ao funeral do bombeiro, virar à esquerda, passar no acidente e a Coimbra ao hospital. Pronto, ele qualquer dia parece estar a trabalhar para... Assim, uma coisa, aproveitou para não ter que ir a Lisboa e voltar a fazer Não, ele qualquer dia parece estar a trabalhar para a CMTV, não é? Portanto, aquilo é sempre há uma tragédia, lá está ele. É um futuro como outro qualquer. E portanto, isto entristece-me porque ele tem capacidade de facto para fazer mais e sabe fazer mais, só que depois se transcende ele próprio e dá nisto. E eu não consigo, sinceramente, acho que não é o baixo da semana, é o péssimo da semana. E é tão péssimo que desta vez vou retomar a minha tradição antiga, que quer dizer, não tenho um alto e um baixo, tenho um péssimo, que é, só tenho uma coisa para falar e isto está, de facto, mal. Tens que compreender que na ausência de carinhos e selfies, ele terá que distrair-se com outra coisa, nomeadamente comentar e aparecer em tudo quanto é lado. Cristina Duarte. Pronto, o meu alto, começar pelo alto, não é? Porque já que vimos de um péssimo, portanto, penso que é importante referir os números do Covid hoje registados em Portugal, e a primeira vez que há muito tempo não tínhamos o número 0 mortes, portanto, confiando nos números que nos são divulgados, não é? Pronto, atenção. Essa é uma ressalva. Pronto. Não sabemos. E não sabemos a nacionalidade deles, se forem chineses, não é? Mas pronto, esse é um alto que eu acho que é importante registar e continuarmos a adotar este tipo de comportamentos e cada um de nós ser, como tu dizes sempre, portanto, a responsabilidade individual, não é? De cada um. Sabes que continua a um programa de inteligência artificial. O seguinte problema que é, os acidentes nas escadas acontecem no primeiro e no último degrau. E o programa resolve-te o problema da seguinte forma: acabe-se com o primeiro e com o último degrau. Claro, e acabam-se os problemas. Portanto, aqui se fizeres menos testes... Não, mas vamos confiar. Eu acho que devemos confiar... Diz que são feitos... Pronto. Penso que devemos confiar nos números até agora. Não, os mortos não. Mas até agora... Pronto. Porque se não olharmos só o que está a acontecer na Austrália, não é? Portanto, as notícias que ainda hoje isso deixa-nos ficar... Não, isso diz-nos que se portanto, agora não acontece, vai acontecer. Pronto, mas todos nós receamos essa questão, não é? Também nos diz, é a mesma história do Brasil e tudo.
Não se esqueçam que lá é inverno. Quer dizer, Pronto, não por isso é que se estamos a calhar falar de temos que países antecipar determinadas estão no medidas, inverno. não é? Nós vamos ter problemas Agora, no outra inverno, vez, vamos ter problemas no toda a inverno. gente sabe. Se calhar vamos ter menos gripe no inverno, como já tivemos agora, porque todas estas medidas que nos fazem lavar as mãos 52 vezes por dia e mudar a Pronto, máscara, sim, não sim, sei e quê, até antecipar os períodos da vacina e tudo isso, que é uma das questões nos grupos de risco. Não é? Agora, Sim. O teu alto vamos ter é- problemas. O teu alto, Estamos, isso toda a gente o sabe. teu alto é os termortos pela primeira vez, desde que foi iniciada a pandemia, 16 de março, e o baixo. O baixo, eu continuo a achar que a nossa floresta não continua sem estar pensada, portanto esta questão da política ambiental, de estratégia, portanto está a dar estes resultados, continuamos a ter o país a arder, portanto acho que temos que repensar Era efetivamente uma coisa toda para esta irmos aos questão. fundos também, não é? Também, porque não? Ou ir aos incendiários, Porque não? porque aquele só arde que alguém lá vai pôr o fogo. Não. Mas a questão Não, não, é acho só que essa, ninguém mas se a esquece questão, que lá agora, mas quer a dizer, questão não é só essa, 10%. a questão é anterior. A mão criminosa é 10%, não chega a mais. Eu acho que a questão Mas é essa- anterior essa- também. É o estudo, onde, Isso o vem estudo de onde? técnico Esse- elaborado. Isso, pronto, isso Não, mas é a vocês questão podem não anterior. saber, mas isso está estudado. Não, a maioria dos incêndios é de Combustão determinadas combustões, não é fogo posto, não é? Não pode ser. Não. Eu, os últimos 3 incêndios que eu vi, isso é o se que evidenciarem eu 3 acho. incêndios em Pode ser 5, negligência. 3. Não, isso é o que eu acho. Mas os números estão, não, mas estão divulgados, sim. Não, vamos lá ver. Tem origem criminosa. As causas. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que a maioria dos incêndios tem origem em negligência, não é em dolo. Sim, estou a perceber. Não vão lá pôr Aliás, fogo. houve um Agora, dos incêndios agora, foi uma pessoa que em estava a negligência, trabalhar uma quando estamos máquina. a falar de máquinas em Outro foi determinadas uma pessoa alturas. que estava a Sim, dar umas sim, febras. E depois temos incêndios de causas naturais só quando estamos a falar de trovoadas, não estamos a falar Sim, mas isso é do verdade. fiscal, do vidro da garrafa. Agora, Isso é verdade. agora Do que eu dizer estava a dizer, que são. 10, 15% é mão criminosa, era o que eu Está queria bem, dizer. a questão, a Os negligência tem meus um altos e peso os meus muito grande baixos aqui. estão a dar uma Então, polémica. isto é loucura. Isto é uma loucura hoje. Miguel Amaral, considerou o Eu já não quero ter nem alto nem baixo. um alto que Sim. se ressalte de Claro, todos os outros. absolutamente. A animação aqui do Coliseu Figueirense. Lá está. Para dia 7 vamos ter como é que ele se chama? É o António Raminhos, dia O 7, António Raminhos, e a exatamente, Cuca Roseta no e dia a Cuca 8, Roseta no dia 8. às 10 da noite, não é? Salvo erro, É. neste espaço enorme. E o baixo da semana? Baixa é a tristeza. A sua ou a... É a tristeza da comunidade figueirense pelo desaparecimento do cônego João Veríssimo. Ah, sim. Ele faleceu no sábado passado. Sim, no sábado, neste sábado. Exatamente, vítima de doença prolongada. Resta-me agradecer-vos, agradecer ao Miguel Amaral. Eu é que agradeço, já agora se me permite, tenho aqui duas lembrançazinhas, uma do Coliseu Figueirense e outra. Posso-te entregar assim, Cristina? Pronto. Obrigado. Pois, Uma medalhazinha do Coliseu Obrigada. Figueirense Foi aquela medalha que já tinha sido e do mostrada. Clube Náutico da Figueira da Foz, e eu é que agradeço a oportunidade. É o Muito contrário. obrigado. muito obrigado. Exatamente. Já sabe, no próximo sábado, no próximo dia... Tens de dizer que a Pois caneca é, é a pois é. oferta. Nós somos muito menos formais. Ah, nestas caneca é coisas. oferta, sim, pois, já me Caneca é a oferta. Muito No próximo dia obrigado. 7, então, António Raminhos aqui no Coliseu Engraçado. Figueirense. No dia 8, Cuca Roseta. Os promocionados estão espalhados por toda a cidade. Agradeço mais uma vez, Miguel Amaral, por nos ter recebido aqui. obrigado. Voltamos para a Obrigado. próxima semana, na segunda-feira, às 9h30 da noite. Boa noite e boa semana.